E aí, meu povo, como é que vocês estão? Mais uma quinta-feira, né? Acabaram de sair aí de uma aula de matemática, vendo aí todos esses cálculos que o professor Pedro falou para vocês. E vamos entrar agora no conteúdo de dança, né? Como eu falei para vocês na semana passada, quando eu estive aqui com o professor Pedro, né? Eu falei para vocês que a gente hoje ia começar o assunto de dança. Vai chegar uma hora aí que vocês vão ver que tem um pouco da matemática aí, como eu tinha prometido na semana passada que a gente ia falar, mas hoje nós adentramos nesse assunto, finalizando o nosso conteúdo de esporte, né? Na semana passada a gente falou aí sobre as questões de direito de acesso, então daqui a pouco eu vou dar aí um QR Code para vocês poderem acessar, né, para quem perdeu a aula anterior, certo? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você ainda não me conhece, está chegando agora, de repente, né? Eu me chamo Heleno Júnior e estou aqui para trocar conhecimento com vocês, né? Para a gente fazer essa troca aí através do nosso chat, que eu falo já já também. Então, quero começar agradecendo a Everton, que está aqui com a gente, né, fazendo aí essa tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então, como eu sempre digo e gosto de reforçar, é importante que você aí de casa, mesmo que você não seja surdo, né, que você comece a aprender, prestar atenção aí em como os intérpretes e as intérpretes fazem essa tradução, para que vocês vão aprendendo aos poucos como é que a gente fala algumas coisas em Libras, né? É muito importante esse conhecimento, não só para as pessoas com deficiência, mas para todos e todas nós aí dentro da nossa sociedade, né? Aprender a se comunicar. Então, eu estou hoje acompanhado de Everton, como eu já falei, e também da nossa querida professora Carol. E aí, professora? Olá, professor Heleno. Oi, gente! Chega mais aqui para essa aula de Educação Física, aula sobre dança, né? Vamos ver aí umas fotinhas. Ó, o professor ali, ó. Joga aí, Billy, na tela. Joga aí esse slide na tela. Chiquérrimo, professor Heleno, dançando no teatro, gente. Babado, hein? Vamos lá, vamos ver que eu tô doida para aprender mais aqui sobre Educação Física. Vamos lá, professor. É isso, minha gente. Vocês vão ver uma surra de fotos minhas aí, né? Vocês vão enjoar, vocês vão ver minha cara aqui falando com vocês e na tela também, em algumas imagens, porque eu não tenho como falar de dança sem falar sobre um pouco da minha trajetória, sem mostrar também minhas experiências. Eu danço desde 2005, né? Então tem aí uma longa jornada. Vocês não eram nem nascidos, né? Mas Não precisa falar essas coisas, professor. a gente finge que nada aconteceu. Pensa aí que eu comecei a dançar ontem, 2015. Uma coisa mais... E é Recente, isto. né? Então a gente vai falar aí sobre a dança numa perspectiva da educação física, né? Vocês veem dança em arte também, na disciplina de arte. Então a gente vai falar aqui sobre a dança num contexto da educação física. Lógico que a gente não tem como entrar no contexto da educação física sem falar um pouco da história da dança, nem de como ela se organiza, né? Por mais que a gente especifique para a nossa área, a gente não pode falar da dança sem falar do seu contexto histórico, nem sobre as suas características principais, tá bom? Então aí está o QR Code para você que perdeu a aula anterior, né? Como eu falei, então fica aí a possibilidade de você assistir e finalizar aquele conteúdo que a gente trabalhou, né? E depois vir e dar continuidade aí a todas as aulas que a gente vai fazer agora em relação à dança. Então, o aplicativo da Educa Recife, a maioria de vocês já estão acostumados e habituados a ver a gente falar sobre isso, mas a gente sempre reforça porque de repente tem alguém chegando agora e ainda não sabe como se comunicar com a gente. Então, é só baixar o aplicativo. Billy já fez aí a nossa querida mágica de colocar os QR Codes, tanto de iOS como do Android. Então, baixa o aplicativo que ele é gratuito, você não usa a sua internet, então você pode aí falar com a gente à vontade. A professora Carol já está ali, instigadíssima, pronta para falar com vocês e a gente tirando as dúvidas, né? Prontíssima. E, além disso, vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem as nossas aulas lá no canal do YouTube. Então tem mais um QR Code aí na tela, né? Nós aqui super digitais. Então, baixa, vai lá no canal do YouTube, tem a playlist com todas as aulas do 8º ano,
de todos os componentes curriculares, tudo que vocês veem aqui. Tem aulas desse ano, do ano passado. Então, tem a facilidade aí de encontrar na playlist, né? Você não precisa procurar no meio de todas as aulas. É só ir lá diretamente. Mas vamos embora para o nosso conteúdo. Começando falando o que é a dança, né? O que é, como é que a gente define, como é que a gente fala sobre o que é dança. E aí eu trouxe uma definição, né? Vocês podem encontrar muitas definições aí na internet. Eu trouxe para vocês que a dança, ela é um tipo de manifestação artística, por isso que a gente fala de artes também, que utiliza o corpo, né? Por isso que a gente fala de educação física também. E a gente utiliza a dança como um instrumento criativo. Então vejam aí, a gente pega uma manifestação artística, a gente pega coisas que acontecem no nosso meio, né? Essas manifestações artísticas que acontecem, e a gente utiliza o nosso corpo como um instrumento para criar essas coisas, para criar, para recriar, né? Às vezes alguma coisa é criada, você vai lá e recria aquilo, então a gente tem essas diversas possibilidades, né? A gente expressa os nossos sentimentos, a gente coloca a nossa imaginação e expressa tudo isso através do nosso corpo. Então a gente tem diversas danças aí, né? Que a gente pode falar de manifestações artísticas que vocês conhecem, né? A gente tem frevo, maracatu, todas essas manifestações que acontecem tanto em datas específicas como no decorrer de todo o ano, tá bom? Então, quando a gente fala de dança, geralmente essa forma de expressão, ela vem acompanhada por uma música. Então, por que geralmente? Porque a dança ela não depende da música. A música ela é um auxílio, ela é um complemento. A gente utiliza a música ali, né, como um algo a mais. Entretanto, também é possível dançar sem um apoio musical, que é o finalzinho do texto, só para vocês entenderem. A gente não depende da música, é muito importante deixar isso claro. Porque às vezes você acha que assim, quando você fala, o que é ritmo? De repente, quando eu falo o que é ritmo em relação à dança, né? Aí a pessoa diz, não sei o que, é sobre a música. Sempre citam a música. E a gente não precisa. Eu podia fazer, por exemplo, expressar aqui algum sentimento, né? Utilizando o meu corpo, fazendo movimentos de dança e não ter nenhuma música rolando, por exemplo. Então, existe essa possibilidade, porque não existe uma dependência. Lógico, na maioria das vezes, né, 99% das vezes, que você for assistir um espetáculo, que você vê um vídeo, que for relacionado à dança, normalmente vai acompanhar aí uma música. Seja ela cantada, ou seja uma trilha de instrumentos musicais, né, de repente não tem voz, mas tem a música ali só com os instrumentos, né, que a gente chama de base musical. Então, tem diversas formas aí de acontecer, de a gente expressar e da gente se colocar em relação à dança, tá? Diga aí, professora. E o professor Heleno estava falando, né, manifestações, né, então, como o frevo e o maracatu. Gente, tem como a gente ouvir um frevo e um maracatu, aqueles batuques, aquilo tudo, e não sentir o corpo se mexer, mesmo sem você querer, né, professor? A gente já começa, bate um pezinho, mesmo quem não dança, né, professor? Já Sim. começa a bater um pezinho, já levanta 2 dedinhos, né? A dança mexe com o corpo da gente, né? Ela traz essa energia, essa coisa. Realmente, olha, gente, que coisa. Inclusive, a gente até olhando, por exemplo, a história do frevo, né? Aproveitando aí que tem uma foto minha de uma participação que eu fiz num programa, né, em um evento que acontece da prefeitura, que é o Ensine. Eu acho que vocês, estudantes, aí devem conhecer esse projeto que tem, né, que acontece. Então eu fui lá fazer a abertura no ano passado. E aí o próprio frevo vem de ferver, né? Tipo, o nome vem de que aquele ritmo, aquela manifestação ali faz o nosso corpo ferver. Então, como a professora Carol disse, mesmo que você não saiba fazer as coreografias do frevo, você, no mínimo, fica assim, ó. Mesmo que não vá com o dedinho, você fica assim, ó. Quando você escuta, né? Tipo, o corpo mexe de alguma forma, né, professor? o corpo pede, assim, tipo, me mexe, mesmo que você não queira, né? É verdade. E aí, ó, como é que começou? De onde é que vem essa danada dessa dança? Como é que a gente pode ver a origem? E aí é muito importante dizer sempre que essas coisas que são registradas de muitos e muitos anos, como a dança, que ela tem indícios lá desde a Idade da Pedra. Então, a gente nunca tem uma data exata, né? Começou nesse dia.
Não, a gente tem alguns registros históricos que dão um norte ali de, talvez começou nessa época, começou dessa forma. Então a gente vai entendendo. Então, ó, a dança foi uma das primeiras manifestações expressivas do ser humano. Então lembra que eu falei aí de expressão, né? Então, uma das primeiras formas de se expressar na sociedade, das pessoas se expressarem umas para as outras, né? Foi através da dança. A dança, ela existia lá já naquela época. Lógico, naquela época da pedra, eles não diziam assim, vamos dançar agora, né? Era um movimento que eles faziam e que isso foi caracterizado depois de um tempo, depois de alguns estudos, como a dança. Então, ó, ao experimentar novos sons, vejam aí que a gente entra com som, ritmos e intensidades sonoras, as pessoas foram combinando movimentos do corpo. Vejam que eu não estou falando especificamente de música, né? Eu estou falando aí de diversos estímulos que a gente tem sonoros, né? Então, de repente, você está assim, é muito comum. Se você parar, de vez em quando você está pensando em alguma música, você não está ouvindo uma música, você está pensando numa música, mas você fica lá aqui, ó, batucando, né, no corpo, ou fica batendo uma palma, estralando um dedo, se fazendo uma mesinha, já começa um batuquinho ali, né, professora? Ó. Ou então, ó, só estalando os dedos, né? Alguma coisa desse tipo, realmente. Acontece. Então, a gente tem esse estímulo sonoro, né? Isso fica guardado e a gente acaba reproduzindo. Ou às vezes você fica batucando por batucar, não tem nem, você nem pensa num som específico e você tá lá batucando alguma coisa. Então, foi através desses estímulos sonoros, desses sons, né? Imagine, naquela época não existia vários instrumentos como a gente tem hoje. Então eles faziam barulho com o quê? Né? Então era com a pedra, com um pedaço de pau, né? Com o próprio corpo, batucando, com palma. Então naquela época não tinha música como ela tem hoje. E mesmo assim a dança já existia. Por isso que eu gosto muito de reforçar isso. Porque para desmistificar isso, né? De que a dança ela depende da música. Então veja, naquela época não existia a música ainda, né? A música foi existindo, foi sendo criada ali também, nesse processo. Então é muito importante que vocês tenham essa noção aí. E eu acho que, né, naquela época o ser humano ele interagia bastante com a natureza, né? Então o próprio som da natureza, né? Os animais fazendo barulho, né, professor? Acho que isso tudo estimula, né? Sim. Que você vá reproduzir sons, né? Então emissão de sons também já começou daí, né? Tentando imitar animais, né? O som das árvores, da folhagem, acho que tudo isso ajudou, né? Porque, veja, tudo, quando a gente fala de se expressar, a gente se expressa normalmente através da fala, né? Ou através de textos. Hoje em dia é muito comum a gente se expressar nas redes sociais, né? Às vezes a gente não fala para alguém que está do nosso lado, mas a gente vai lá na rede social e posta alguma coisa que quer dizer o que a gente está sentindo. Porque hoje a gente tem essa tecnologia. Então, de repente, você compartilha um post, um vídeo, uma foto, uma frase, algo que está relacionado ao que você está sentindo naquele momento. Naquela época, eles não tinham como expressar isso, né? Então, eles se expressavam através do corpo e da fala, né? E aí, como a professora Carol falou, a gente tem esses estímulos sonoros para a gente também aprender a falar. Então, quando você aprende a falar quando você é pequenininho, você aprende a falar escutando pessoas falarem. Então, você recebe aquele estímulo e você começa a aprender aquela fala. Então, na dança não é diferente, né? Aí, as pessoas começaram a entender que elas podiam se movimentar e fazer coisas seguindo alguns estímulos sonoros e reproduzindo ali, expressando os seus sentimentos. Então, quando a pessoa, naquela época, né, eles usavam muito a caça, então eles precisavam caçar. Então tinham situações ali de medo, de incerteza, né, a insegurança, e tudo isso era expressado através de movimentos do corpo. Tem aí algumas pinturas rupestres, né, que são aquelas pinturas bem antigas, e que são através dessas pinturas que os estudiosos, né, as pessoas que estão lá fazendo pesquisa, e é muito importante a gente frisar isso também, essa relação da pesquisa, né, de dados, que comprovem aquilo que a gente está falando. Então, como é que eu digo para você que a dança surgiu lá na Idade da Pedra e a gente não tem nenhum estudo, nem nada que comprove? Os estudos estão aí justamente relacionando essas pinturas rupestres, né, com a dança. Se vocês observarem essas imagens,
você pode ver que tem aí, ó, uns bonequinhos com a mão para cima, né? Alguns desenhos que simbolizam o movimento dessas pessoas. Então, eles desenhavam coisas que eles faziam, coisas que eles observavam entre eles. Então, se essas imagens foram desenhadas dessa forma, é porque esse movimento já acontecia naquela época. E é a partir disso que as pessoas começaram a dizer, ó, não, então nessa época já existia. E aí como é que foi evoluindo? Lógico, e aí vai passando o tempo e a gente vai tendo aí as melhorias, mais estudos e tudo mais, tá bom? Então, fazendo uma linha do tempo, aí, como é que a gente pode organizar? Eu falei que surgiu lá naquela época, né, da pedra. Mas, lógico que hoje em dia a dança como a gente tem hoje, ela não é a mesma coisa do tempo da pedra, né? Então, a gente tem aí, ó, em seguida, digamos assim, né, depois dessa época da pedra, as danças circulares e danças sagradas. Tem aí uma imagem do povo indígena, né, que são os nossos pioneiros aí, que são as pessoas que deram base à nossa sociedade, que inclusive é muito importante falar para vocês de um caso que está acontecendo aí, né, de uma investigação que precisa ser feita sobre o nosso povo indígena, que houve um desaparecimento aí, então é importante que vocês se informem. Eu não vou entrar muito aqui no assunto porque não é esse o assunto da aula, mas se informem, né? Esses povos indígenas, eles fazem danças que, como se diz, enaltecem, que eles vão atrás de algo sagrado. Então, essas danças circulares que acontecem, tem uma dança que é muito famosa, que é a dança da chuva, né? Acho que essa todo mundo conhece, que é quando eles fazem ali um tipo de oração, né? Um tipo de aclamação, um pedido para que algo seja atendido. E eles usam a dança e a música para fazer esse pedido, né? É diferente. Não é uma oração direta que você para a joelha lá e fica... Não, eles fazem uma dança sagrada, né? Uma dança circular ali que acontece para fazer essa conexão com o sagrado, né? Então tem aí essa relação. Tem uma outra dança que é muito comum, que tem a ver com o sagrado e já entra aí na parte das danças camponesas, que são as nossas quadrilhas juninas, né? A gente tem uma relação aí da quadrilha junina, que está chegando o período, inclusive, que a gente tem a questão da religião, né? Então, a festa é comemorada, a festa que acontece na quadrilha, né? Ela é baseada num casamento, que o casamento é uma coisa sagrada, né? Para as pessoas que seguem essas religiões, cada um na sua, tem essa questão de o casamento ser algo sagrado, né? É a bênção de Deus para aquela relação. E a festa que eles comemoravam no campo, né, deu origem ao que a gente tem hoje das nossas quadrilhas. Então, tem essa relação, tem uma relação com a França também, né? Essas danças camponesas, lá na França, esse termo camponês é algo até bem elitizado, né? Aqui a gente diz que é do sítio mesmo, né? Do campo, da fazenda. A gente dá outros nomes. Esse nome dessas camponesas vem porque esses camponeses continuaram fazendo essas danças mesmo quando foi proibido. Porque, vejam, eu venho do sagrado, né? Chegou um determinado momento que disseram assim, não, isso aí não é mais sagrado, isso é profano. É contra a igreja, né? Contra a religião, é contra Deus. E aí começaram a proibir as pessoas de dançar. E as pessoas que continuaram dançando foram os camponeses, né? Então eles continuaram mantendo essa tradição, também por ser mais afastado, por eles terem, né, a vidinha própria ali. Zonas rurais, né? Isso. Vivendo em zonas rurais. E você vê até a vestimenta, né? A vestimenta com essa saia rodada, né? Esse vestidinho aí que a gente usa, né? Se veste de matutinha. É uma coisa linda, né, São João? Meu Deus do céu. Que é muito característico dessa época. Então, como a professora Carol falou, essas vestimentas representam esse povo, né? E é muito importante também a gente falar, eu já falei tanta coisa que é muito importante, porque para mim é tudo muito importante, minha gente. Mas tá certo. Essa questão aí da roupa, da caracterização, né, principalmente na quadrilha matuta, é muito importante a gente pensar num sentido de que isso é uma homenagem a essas pessoas. Claro. E não uma brincadeira, não é para ser engraçado. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ai, bota uma calça rasgada aí, que é pra gente
se vestir igual um matuto, como se isso fosse algo ruim. Mas isso é uma característica de pessoas que têm um certo tipo de trabalho, um certo tipo de vestimenta, um certo tipo de cultura. Então isso é uma forma de valorizar essas pessoas que deram início a essa grande festa que a gente tem hoje. Porque imagina se não fossem eles, a gente não ia ter esses festivais lindos de quadrilhas, essas festas maravilhosas que a gente tem hoje em dia, né? Então é muito legal a gente falar sobre isso, já ia dizer muito importante de novo. E aí, ó, vejam, a gente tem a parte sagrada, teve a época que deixou de ser sagrada, começou a ser profana. E aí a gente entra na parte dos camponeses que resistiram, continuaram lá. E aí, depois de um tempo, a elite, né, lá, os reis, as cortes, disseram assim, rapaz, isso aí eu quero, né? Vamos voltar a permitir isso aí. Mas aí como é que a gente faz? Vamos dar uma elitizada, né? Vamos organizar o negócio ali. E o balé, ele surge muito nessa época, né? O balé, ele surge nas grandes cortes, né? E tem uma coisa que vocês precisam saber, que eu acho que vocês não devem saber, mas nessa época que foi proibido todo esse processo, quando a dança voltou a acontecer, os homens foram os pioneiros. Então as mulheres eram proibidas de dançar, as mulheres não podiam dançar, elas tinham que servir, tinham outras coisas lá da época. E os homens eram quem faziam, nos espetáculos, nas apresentações que aconteciam, eles faziam o papel do homem e o papel da mulher. Então eles se travestiam, né? Vestiam lá as roupas femininas e faziam os personagens femininos. E aí, como várias coisas que acontecem na nossa sociedade, graças à luta, né? Às lutas que as mulheres travaram desde muito tempo, as mulheres conseguiram ganhar espaço e conseguiram dançar. Gente, a gente, veja mesmo, a gente teve que lutar até por isso, para poder dançar, né? Mesmo que fosse um homem vestido de mulher, veja só, já está assinalando ali que aquele lugar não é para ser de um homem, né? É para ser de uma moça. Nossa, professor, estou aprendendo isso agora, viu, gente? Junto com vocês. Não sabia. E aí, hoje em dia, a gente já tem o oposto. A nossa sociedade, quando ela foi se construindo, evoluindo, parece que ela desevoluiu, né? Ela, para algumas coisas, ela meio que regrediu, né? Deu um passinho para trás, Deu um passinho para dois trás. passinhos. Porque hoje a gente tem um tabu muito grande com homens que dançam, né? A gente costuma julgar a sexualidade de alguém pelo simples fato de dançar. Porque depois as mulheres foram ocupando e eles disseram assim, isso é muito delicado, então isso é coisa de mulher. Como se homens precisassem ser rústicos, né? E aí existe muito esse tabu por causa dessa questão de transformação que houve, né? E aí começa a ter uma outra roupagem, começam a existir coisas mais técnicas, as pessoas vão estudando, como eu já falei, né? Elas precisam estudar ali para poder ir melhorando as coisas. Deixa eu ir embora porque tem tanta coisa aqui ainda e o tempo já está ali acabando. Ó, nos objetivos, quais os objetivos que a gente tem na dança? Né? Então a gente tem aí as formações, que são pessoas que são técnicas em danças, são bacharéis ou licenciados, então a gente tem formações dentro e fora da universidade. Temos possibilidades de atuação com o bailado, né? Construção de bailes, com coreografias, né? Festas de 15 anos que tem, por exemplo, ou coreografias de espetáculo, com atuação na parte de direção de espetáculo, com o ensino da dança, com a expressão corporal, a produção também aí, né? Então, embora as pessoas elas foram combinando esses... Eu não sei o que foi que aconteceu aí, que alguma palavra foi comida, mas é isso aí. As pessoas foram combinando esse movimento do corpo e fazendo todo esse processo, né? Diga lá, professora. Eu queria saber o quê, professor? Que o senhor voltasse aí o slide. Billy, joga na tela aí para o pessoal observar isso. Não, o slide que o senhor está na foto. Isso. Joga na tela aí, por gentileza. Obrigada, Billy. Olha só, olha para o professor Heleno nessa foto. Vejam que a expressão aí não é só corporal, o rosto dele, né? Ele está expressando ali também alguma coisa. Olha só, gente, a dança, ela tem que vir acompanhada também do gestual, né? A pessoa, ela expressa através do rosto também o que está acontecendo ali. Isso é importante, né? Porque assim, a gente conta uma história, né? Geralmente quando a gente faz um espetáculo, uma coreografia, a gente quer contar algo.
Então a gente tem algo ali a ser passado, uma história, né? Um enredo para ser contado. Muito boa observação da professora, ela tá atentíssima. E vocês aí também. Então, ó, quando a gente fala de ciência, e aí chegou uma parte que é da professora também, a gente fala de ciência, né? O estudo, alguns estudos que foram feitos. Eu falei que ia entrar em matemática também por causa dessa ciência, que a gente tem um cara aí chamado Rudolf Laban, ou Laban, que realizou estudos sobre a organização espacial dos movimentos. Então ele propõe uma escala dimensional que relaciona os movimentos da dança com figuras geométricas. Então, se vocês observarem nessa foto aí que tá, o ângulo que as minhas pernas estão colocadas, a gente já tem uma forma geométrica. Se a gente considerar o chão, as minhas pernas e o formato todo aí, um quadrado, né? A gente tem aí uma forma geométrica. Então, porque esse espetáculo foi produzido através das técnicas de Laban. Então, a gente montou as coreografias, tudo muito planejado. Até esse movimento que eu faço aqui, eu tenho... 180 graus aí, né? Eu ia falar isso agora. Eu tenho um movimento, eu tenho um trabalho de angulação, então eu posso fazer aqui, ó, um trabalho de angulação, né? De repente, eu posso... Só o fato de eu estar fazendo algum movimento nesse sentido, em pé, quando pega o chão, se você contar, aqui eu tenho uma forma geométrica que é um triângulo, né? Se forma ali com o meu movimento. Então, Laban, ele fazia esse estudo, vejam o quanto ele foi importante para botar a educação física aí no meio da dança também. Porque a gente estuda o movimento. Então, não é só a técnica. Eu não preciso ser somente técnico. Eu posso usar diversos movimentos, inclusive eu tenho um joguinho para vocês depois. Eu posso usar diversos movimentos ali, simulando formas geométricas que me dão uma coreografia. Então, ele pensou assim, ó, como é que eu utilizo o espaço, como é que eu estudo o espaço que eu vou ocupar, como é que eu posso ocupar esse espaço fazendo movimentos com base em figuras geométricas. Diga aí, o cara... Que bacana. O cara tira onda demais. Então, a gente tem essa relação aí, na parte da ciência. Em relação à qualidade de vida, que aí entra mais ainda a educação física, com uma foto minha num aulão, que eu também dou aula em academia, né? Um aulão que era I Love Cafuçu, por isso que eu tô com essa roupa aí bem misturada. Por ser também um tipo de exercício físico, a dança ela libera endorfina, que é um hormônio aí importantíssimo para deixar a gente bem feliz, né? Que previne doenças do coração, melhora a flexibilidade, resistência. Então, eu vou dizer pra vocês que eu não sou uma pessoa super flexível. Eu não consigo abrir escala, eu não consigo botar minha perna na cabeça, não consigo um bocado de coisa. Mas, aquele movimento que eu fiz aqui, que eu tenho que flexionar, abrir o braço, tudo isso exige uma flexibilidade, né? Então, se eu fico muito tempo no movimento, eu preciso de uma resistência. Então, de repente, eu tenho uma posição lá que eu preciso estar mais tempo parado, esperando. Então, eu preciso de uma resistência. Até a coreografia em si, para ela acontecer toda, né? Eu preciso ter resistência para ir do começo ao fim. Então vejam o quanto a educação física está aí dentro. Porque a preparação de um bailarino, ou de um dançarino ou dançarina, não é somente técnica, né? Ela também passa aí por um preparo físico. Então não adianta eu ter toda a técnica e não conseguir dançar um espetáculo inteiro, por exemplo. Né? E aí é isso, ó. Por último, eu vou fechar nesse, porque a gente já está com um tempo ali, que é o contexto da educação, né? No contexto educacional, a dança está relacionada à disciplina da educação física, como forma de apresentar ao estudante noções de movimento, como leve e pesado, forte e fraco, rápido e lento, além de estimular o improviso e a construção de coreografias. E aí eu já dou o spoiler para a próxima aula, né? Então já fiquem aí atentos e atentas que a gente vai fazer um joguinho com vocês em relação a essa questão dos movimentos do corpo, como é que a gente pode trabalhar na educação física. Então, o lento e o rápido, né? Algumas coisas aí no movimento forte, pesado e tudo mais. Vou passar para a professora Carol, porque a gente já estourou o tempo. Diga lá, professora, suas considerações. Gente, ó que coisa interessante, né? Vamos ver aí a próxima aula, esperar o que é que o professor Helena tem pra gente, esse joguinho aí, já tô curiosa, viu? Beijo pra vocês, até a próxima. Então é isso, pessoas. Meu muito obrigado. A gente vai explanar isso aqui, viu? O contexto educacional é onde nós estamos. Então a gente finaliza nele porque na próxima aula tem muito mais. Então, Everton, obrigado. Billy, Dalila, muito obrigado também. Você de casa, um cheiro e até a próxima.